Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossos corações. Vamos aproveitar, meus irmãos, para serenar os nossos ânimos, buscar a nossa elevação com o Pai, com o mais alto, com os nossos mentores, a fim de que possamos, aproveitar tudo aquilo que será trazido para nós nesta manhã. Vamos lembrar dos celulares, tá? Por favor, deixem desligados, ou aqueles que têm uma necessidade muito grande e precisam, por algum motivo, estar com o celular ligado, deixe ele em modo vibracall, a fim de que não tire a atenção, ou não desperte a atenção, a nossa concentração daquilo que efetivamente importa. A casa trabalha com energias sutis que são utilizadas no tratamento de todos aqueles que vêm aqui à nossa casa, e que essas ondas magnéticas provocadas por esses aparelhos acabam interferindo, e dificultando às vezes até a realização de alguns trabalhos. Então a gente precisa estar consciente desse papel, porque isso pode sim interferir. Então por isso que a gente pede para vocês para deixarem desligados, porque às vezes a gente está lá na sala de tratamento, o telefone está tocando, aí tira a concentração do médium, tira a concentração do paciente, dispersa a atenção daquilo que efetivamente importa. Porque se a gente veio aqui em busca de algo, mas a gente não consegue, como diria Jesus, nem um instante conseguir velar com ele, será que a gente está efetivamente buscando o que nós viemos fazer aqui? É isso também que a gente vai refletir hoje. Mas antes da gente começar, o Edmilson hoje não pôde estar aqui, então a gente não vai dar continuidade ao trabalho que ele faz de estudo do Livro dos Espíritos e do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trouxemos uma mensagem para que ela possa ser trabalhada por nós, e aí a gente vai trabalhar essa mensagem de uma forma que depois o Edmilson vai dar continuidade ao trabalho dele. Mas antes disso, vou convidar a todos vocês para que a gente possa serenar também os nossos ânimos, buscar a nossa harmonização, elevar os nossos pensamentos a Deus. Então vamos unir os nossos pensamentos para que eles se elevem nesse instante. Vamos unir os nossos corações em forma de uma corrente vibracional de luz muito positiva, que a partir desse instante já vai começar a atuar em cada um de nós, para fazer ou iniciar o trabalho daquilo que nós vimos buscar aqui. Então, meus irmãos, vamos dizer assim: Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, pedimos a todos vocês a permissão para dar por iniciados os nossos estudos, os nossos trabalhos, tudo aquilo, Senhor, que esta casa de luz se propõe a fazer nesse instante, possa ter a sua marca, a marca do seu Evangelho, para que essas sementes de luz possam ser colocadas em nossos corações, e elas venham a brotar em nossos dias, em formas de escolhas mais saudáveis, em forma de ações mais positivas, que irão auxiliar na tarefa de melhora e transformação que cada um de nós aqui veio fazer. Ó Senhor, ampare e fortaleça a todos esses irmãos aqui presentes, em ambos os planos da vida, a fim de que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que chegamos. Ser conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja, Pai amado, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem, ela é intitulada Cura Real. Ela é do José Carlos de Luca, ela está no livro O Médico Jesus. E eu acho interessante a gente refletir, porque muitos de nós vêm aqui buscar essa cura, essa melhora, e, enfim, a solução, de repente, de um problema. Mas será que a gente quer melhorar? Será que a gente quer se curar? São essas reflexões que a gente vai
começar a refletir nesse instante. Mas antes de a gente ir na mensagem, eu peguei uma informação de Emmanuel, que está lá no livro Ante ao Divino Mestre, da mensagem Ante ao Divino Mestre, o livro da Esperança. E ele fala assim, em determinado momento dessa mensagem: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Ou seja, já estamos doentes há muito tempo, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos espíritos enfermos, internados na UTI deste planeta hospital chamado Terra, porque ainda estamos nos recusando a seguir a receita prescrita pelo médico divino Jesus para todos nós, o seu Evangelho. Então, é só para a gente abrir os nossos trabalhos a respeito da mensagem que a gente vai trabalhar. Então, cura real. Aí ele faz aqui: se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Então aqui já demanda para nós bastante reflexão, né? E aí ele começa a falar assim: não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. Vamos já refletir. Quantos de nós se sente doente? Então, na verdade, o que é a doença? É um sinal do organismo que alguma coisa em nós não está bem. Então, aí surge uma dor, surge uma infecção, uma febre e outros sintomas tão comuns que todos nós já sentimos algumas vezes. Então, quando esses sinais aparecem, é um indicativo de que algo está errado. Não é assim? Então, vamos lá. Aí ele fala: não trate apenas os sintomas. O que a gente faz antes de ir ao médico? Porque eu acho que vocês fazem isso também. Né? Aí a gente toma o finalzinho dos remédios de alguém que passou por um problema ou teve os mesmos sintomas. Toma o chazinho que foi indicado, toma isso, toma aquilo. É assim? É assim, não é? Ou a gente já conseguiu evoluir? Não, né? Então a gente faz isso. Não melhorou, o que a gente faz? Aí não tem jeito, vamos buscar um médico. Chegamos lá no médico. Aí o médico faz lá uma anamnese, pergunta o que a gente tem, tenta entender, passa uma medicação. Aí fala pra gente: olha, tome essa medicação de tanto e tanto tempo, faça um regime ou evite determinados tipos de substâncias, de comida. Não é assim? Aí a gente faz o primeiro dia, no segundo, os sintomas desapareceram. O que a gente faz? Ele recomenda que tomemos os remédios quanto tempo? 7 dias, por tanto tempo, até que termine o remédio. Mas, parados os sintomas, o que a gente faz? Não há necessidade. Alguém busca entender o que provocou aqueles sintomas? A gente já está fazendo o trabalho de buscar o que adoeceu, o que possibilitou que esses sintomas despertassem, aparecessem agora no meu organismo físico. A gente faz essa avaliação? Normalmente não. Então ele fala que não vai adiantar tratar os sintomas. A gente pode até eliminar ou fazer com que eles desapareçam por um período, mas daqui a pouco o que vai acontecer? A gente vai adoecer de novo, porque a causa não está sendo tratada por nós. E aí é o grande problema, porque a gente quer o imediatismo, a gente quer as facilidades, a gente quer a mágica. Cessou os sintomas, aí a gente volta para a nossa rotina.
E que rotina é essa? A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Vamos lá. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. A gente só vai se curar efetivamente quando a gente fizer um mergulho dentro de nós e entender o que está fazendo com que a gente adoeça. É de dentro para fora. Pode até haver algum estímulo externo. Sim, o remédio, as orientações, os cuidados, eles são externos. Mas eles precisam ser aplicados junto com essa conscientização de nós mesmos. Enquanto a gente não mergulhar em nós, entender o que está em desequilíbrio, o que está em desarmonia, o que precisa ser melhorado, a cura real, ela não vai existir. A gente pode fazer o quê? Eliminar os sintomas. Aí isso é um paliativo. Mas será que vai ser a cura? O que vocês acham? A gente já encontrou essa cura? Porque a gente não está fazendo esse exercício. Vamos continuar. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito. Mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. A gente já fala isso? Porque às vezes a gente está angustiado, a gente está magoado, a gente está decepcionado com o outro, porque a gente gera expectativa e acha que o outro precisa responder daquela forma. E isso ao longo do tempo, por muito tempo a gente alimentando este tipo de sentimento em nós, começa a provocar, ele se cristaliza dentro, e por isso que a gente tem que olhar dentro, e aí começa a se cristalizar em nós e refletir em forma de dores e sensações que provocam em nós o mal-estar ou a dor no peito. Que, teoricamente, aí a gente vai lá, faz o exame e não dá nada. Não tem nada no seu peito. Já viu o coração, já viu o pulmão, o raio-x não mostrou nada, o eletro, o encéfalo, e nada aconteceu. Não tem ali nada visível. O que está por trás disso? É o olhar interno que a gente não tem para tentar identificar o tipo de emoção que nós estamos cultivando dentro de nós. Porque quando aparece no físico, meus irmãos, é uma consequência de que o espírito, de que a alma, de que o psicológico adoeceu. Mas a gente não é educado, a gente não é informado que precisamos cuidar das nossas emoções. Porque no fundo, são elas que, em desequilíbrio, vão trazer, a desarmonização, as doenças, que ao longo do tempo nós ficamos expostos. Porque imagina passar uma vida inteira cultivando uma angústia dentro do peito, um remorso, uma decepção. O que esse tipo de sentimento vai provocar? São coisas boas? Definitivamente não, e a gente vai ver outras ali. Vamos lá. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Olha aí, está tudo relacionado. Então, assim, nada é por acaso. Existe uma emoção correspondente que vai atuar em alguma parte do nosso organismo, normalmente naquela que a gente tem mais fragilidade, e fazendo com que ali se desenvolva ou desperte uma potencialidade que existia em nós, que não necessariamente nesta encarnação seria trabalhada, mas por conta da nossa invigilância, por conta das escolhas equivocadas que nós fizemos ou andamos fazendo, ou estamos fazendo, acabam sendo despertadas nessa. E aí vai lá no médico, o médico não consegue identificar o porquê que está causando isso. Mas a gente não faz o trabalho de olhar para dentro. E o que precisa melhorar dentro de nós? Esse tipo de sentimento pode provocar, de repente, a mudança da produção de hormônios, que vai gerar o desequilíbrio, quando esses hormônios eles são produzidos de maneira desordenada.
quando há o equilíbrio, estamos na saúde. O desequilíbrio ocorre quando a gente começa a produzir algo e tudo em excesso vai provocar esse tipo de desequilíbrio. Então, a gente precisa entender e buscar olhar, né, esse olhar, para que a gente identifique como a gente pode lidar com essa emoção. O que eu tenho que fazer para que eu não me sinta mais dessa forma? Porque, às vezes, é a forma como nós estamos sentindo, ou os sentimentos sentimentos e as emoções que nós estamos alimentando, que está provocando esse desequilíbrio. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida. Entendemos a relação? Quem tem diabetes pode comer o doce, o açúcar? Será que não está faltando doçura em nossas vidas? Vivemos num mundo tão violento, onde nós somos reativos. A nossa sociedade patriarcal, machista, nos ensina que não devemos mostrar emoção, porque elas são sinais de quê? Fraqueza. Então, sobretudo para os homens, né? Mostrar sentimento é um sinal de fraqueza. E aí falta doçura na nossa vida. Como o nosso organismo tenta compensar? Buscando mais doce, mais açúcar. E aí há o desequilíbrio. E aí transforma-se em doença. Vamos lá, mas ele continua, né? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Mencione aqui. E que está muito difícil suportar o peso das frustrações. A gente está tão frustrado, a gente não encontra carinho, é difícil para nós pedirmos ajuda, né? Porque é também sinal de fraqueza, e aí a gente não sabe como lidar com aquilo, como lidar com essas emoções, como resolver esses problemas, que às vezes está fora da nossa experiência. A gente precisa desse auxílio, dessa ajuda, mas a gente não tem nem forças para pedir, para solicitar, e aí gera esse desequilíbrio. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansiosa. Olha isso. Como nós somos críticos conosco. A gente está o tempo todo cobrando uma perfeição. Você tem que crescer, você tem que ser alguém na vida, você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor profissional, você tem que receber o maior salário, você tem que estar trabalhando na multinacional. Quantos não fizeram essa cobrança ou não se fazem? Eu ainda não tenho o emprego que eu acho que eu tenho que ter, que eu merecia. E a gente vai se cobrando uma perfeição. Eu não fiz o melhor trabalho, eu não fiz a melhor apresentação, eu não fiz a melhor palestra. É uma autocrítica o tempo todo, né? Porque a gente soma aquilo que a gente não aceita em nós, e aí a gente está lá, se cobrando internamente, dia e noite. Como isso pode repercutir na nossa saúde física, no nosso equilíbrio mental e espiritual? Se a gente não tem compaixão, se a gente não percebeu que somos espíritos imperfeitos, que trazemos coisas que precisam ser trabalhadas, mas enquanto a gente não entende isso, não abraça as nossas fraquezas, não reconhece que elas existem em nós, a gente não consegue fazer o trabalho de transformar essas fraquezas em potencialidades. Os nossos vícios em virtudes. E aí gera esse desequilíbrio, aí gera enxaqueca, aí gera todas essas fontes de doenças que nós mesmos somos os produtores, quando a gente não tem essa consciência. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo, o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. A gente se abraça
as imperfeições que nós temos. Por orgulho, por egoísmo, por vaidade. A gente não consegue abrir mão, porque admitir que nós somos falíveis, imperfeitos, é a gente se submeter, ou a gente se mostrar vulnerável diante do outro. E quem gosta de se sentir assim? Mas antes de mostrarmos essa fraqueza para o outro, nós estamos escondendo ela de nós mesmos. E aí é o grande problema. Gente, o outro, ele é responsável pelas fraquezas, pelos problemas, pelas necessidades que ele precisa enfrentar. Nós temos que cuidar de quê? Das nossas. E aí é a grande questão. A gente dá tanta importância ao que o outro diz, que a gente fiscaliza o outro e esquece de olhar para dentro de nós mesmos. E entender que essas fraquezas estão em nós. Quando a gente aponta para o outro, é que a gente não quer enxergar aquelas que estão dentro de nós mesmos. E a gente ignora, como se fôssemos perfeitos, como se não tivesse nada, nenhum trabalho a fazer para que essa melhora se efetivasse. E aí, o que é que acontece? A gente esquece. Então falta essa autocompaixão, falta esse olhar para que a gente possa despertar para esta consciência e fazer o trabalho, porque é isso em verdade que importa. O exercício, o trabalho que nós estamos fazendo para nos melhorar, para vencer essas imperfeições, para vencer os vícios que nós carregamos hoje. Mas se a gente não admite doente, se a gente não enxerga essas imperfeições em nós, como nós vamos melhorar? Então, já reparou quando alguém tem algum tipo de vício, independente de qual ele seja? Aí alguém chega e aconselha assim: fulano, para de fazer isso. Vamos, um cigarro, álcool, qualquer outro que seja. O que a pessoa fala? Normalmente, eu paro a hora que eu quiser. Alguém já falou isso? Alguém já ouviu isso? Mas a pessoa efetivamente para? Ela se vê como alguém dependente daquela substância, ou daquela atitude, ou daquele ato, ou daquele tipo de comportamento? Se ela não se vê doente, se ela não se vê viciada, se ela não se vê dependente, ela tem condições de melhorar? Porque para ela não precisa. E assim é tudo na vida, meus irmãos. Se a gente não percebe que somos doentes, que estamos doentes, melhor dizendo, a gente não vai fazer o esforço para melhora. Então a gente não vai parar com açúcar, a gente não vai parar com a bebida, a gente não vai parar com o cigarro, a gente não vai parar com aqueles comportamentos diários que nós tomamos, aquelas escolhas que fazemos todos os dias e que estão causando em nós o quê? A dor, o sofrimento, a doença, o problema, a dificuldade. Então, por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós e entender. Primeiro, para saber que temos defeitos, ok, mas também temos qualidades. O que a gente precisa fazer com as nossas qualidades? Colocá-las em ação. E os defeitos? Começar a trabalhar a fim de que eles se transformem em qualidades. E os vícios? Trabalhar a fim de vencê-los, a fim que eles se transformem em quê? Em virtudes. Então, mas só quando a gente se conscientiza desse papel, a gente vai fazer essa movimentação. Senão, continuaremos na situação em que nos encontramos. Estamos nos sentindo bem? Isso está trazendo a paz, a harmonia, a felicidade que a gente precisa? Se não está, meus irmãos, é a hora da mudança. Mas a mudança não vem com o conselho do médico, não vem com a orientação da mãe, não vem com a mensagem que a espiritualidade traz para nós. Não. Ela só vai acontecer quando a gente efetivamente despertar para essa questão. Vamos lá. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar o peito fechado pelo rancor e pela agressividade.
Quantos não estão com as artérias entupidas? E aí vai lá no médico, o médico fala assim, ó, muita gordura, muito isso, muito aquilo, não é? Mas quantos a agressividade, o ódio, a raiva, o rancor está ali agindo justamente naquela região? A gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar. E aí essas emoções, esses sentimentos sendo cultivados diariamente em nós, começam a trazer as consequências materiais, físicas. Começa a repercutir no nosso físico. E aí bloqueia tudo. Tem lá a condição da gordura que a gente come em excesso, do sal que a gente come em excesso, do açúcar que a gente está em excesso. Sim, tudo em excesso vai trazer esse desequilíbrio. Mas é uma motivação, né, normalmente gerada numa emoção que não foi trabalhada, ou num sentimento negativo que está sendo cultivado em nós. Então, a gente precisa cuidar dessas emoções, desses pensamentos, a fim de que essa melhora aconteça. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Quantos de nós continuamos cegos para os nossos problemas? Mas aí quando o outro chega, nossa, fulaninho, hein, você viu? Aí a gente vai lá, abre uma crítica. Outra, tira a receita do bolo. Por que fulano não faz isso, isso e isso? Traria a solução do problema dele. É simples, não é? A gente tem a solução do problema do outro? Não temos. É do filho, é do amigo, é de um parente, né? Aí a gente fala, gente, eu não consigo entender, a gente comentando com alguém, né? Não consigo entender, fulano continua fazendo aquilo, por que que não mudou? Aí a gente tem lá a solução para a vida do outro. Para a nossa, cadê a receita? Por que que a gente não ouve os conselhos? Porque não funciona, meus irmãos. A gente está cego, a gente não enxerga. Então, assim como o do outro não funciona para nós, o nosso não vai funcionar para o outro. Por quê? Depende do despertar que cada um precisa fazer, de tirar as vendas dos olhos, não do físico, tá? É dos olhos espirituais, dessa conscientização que nós precisamos fazer para entender e enxergar onde estão as nossas mazelas, onde estão os nossos vícios, onde estão os nossos problemas. Para que a gente efetivamente comece a trabalhar. Aí sim, ninguém vivencia pelo outro, ninguém experiencia pelo outro, ninguém vai melhorar pelo outro. O outro vai precisar passar pelos problemas e as dificuldades inerentes a ele nesse instante, porque é aquilo necessário para o crescimento dele, segundo a necessidade dele. Somos espíritos criados em momentos diferentes, temos necessidades diferentes. Então, as nossas experiências serão diversas. Pode ter a mesma causa, mas a melhora, o caminho da transformação, vai depender do quê? Da necessidade e da evolução que aquele espírito, ou cada um de nós, se encontra. Em que grau da escala evolutiva nos encontramos? Então, vai ser diferente para cada um de nós. Então, não adianta, eu quero proteger meu filho da violência do mundo, vou trancá-lo dentro de casa. A gente está cometendo uma violência, não respeitando o livre-arbítrio do outro, e não deixando que aquele filho viva e cresça e tenha suas próprias experiências. É isso que vai fortalecer as asas para que ele voe plenamente quando chegar o momento. Tem uma passagem que é muito interessante. Uma pessoa estava observando uma lagarta, né, que lá ela se enclausulou. E ele percebia alguns movimentos naquele casulo, e ele ficou impressionado com aquilo e falou assim, caramba, ela está com dificuldade de sair de lá, né, porque aquele processo de transformação da lagarta em borboleta. E antes disso ela fica lá num período dentro daquele casulinho. Já tivemos a oportunidade de ver? Então, uma vez lá, uma pessoa estava observando aquilo, percebeu uma movimentação dentro daquele casulo. Ele entendeu que estava na hora daquela borboleta sair. Mas ela não conseguia romper aquele casulo. O homem
com a sua inteligência. Eu sei tudo, né? Eu posso ajudar nesse processo. E às vezes a gente se coloca assim. A gente sabe o que o outro precisa, né? Então a gente vai lá fazer pelo outro. O que é que ele vai e faz? Ele rompe aquele casulo. A borboleta saiu. E o que aconteceu? Ela não tinha forças suficientes nas asas para planificar o seu voo. Por quê? No exercício de romper aquele casulo, ela vai fortalecendo as suas asas. Então, aquilo que o homem entende como algo que está ali, é um sofrimento, eu vou ajudar para que ela possa fazer esse trabalho, a gente está interferindo no processo de aprendizagem daquela espécie, daquela criatura, do nosso filho. Quando a gente impede de sofrer, a gente não cria esse filho para o mundo. Ele não fortalece as asas. E aí ele não voa. E quando a gente não estiver mais aqui, quem vai amparar as quedas desse filho? Será que ele vai ter condições de planificar esse voo? Percebemos? Então, na nossa ânsia de ajudar, na nossa ânsia de entender ou achar que sabemos de tudo, a gente interfere no processo de experiência que aquele espírito está passando ou precisa passar para que ele efetivamente possa se desenvolver e se planificar. Então, olha aí o cuidado que a gente precisa ter, né? Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Quantos não são os que estão depressivos e estão ansiosos nesses dias? Nesses dias que eu falo, nesses últimos tempos, sobretudo depois da pandemia. Porque a gente percebeu que não temos o controle de nada. O homem, na sua doce ilusão, acreditando que ele é capaz de fazer tudo e realizar tudo, enquanto que aconteciam as pequenas tragédias em determinados lugares, né, a gente até se sensibilizava, doava alguma coisa, mas aquilo não tocava a gente. E aí precisa vir uma catástrofe que faz parar o mundo, que faz parar as empresas, que faz parar as organizações, que faz parar as famílias, que faz nos reter dentro de casa, para a gente entender que nós não controlamos nada. Existe uma força maior, podemos chamar de Deus, ou de qualquer outra denominação que a gente queira dar, dependendo daquilo que a gente acredita, que coordena tudo isso. E quando a gente se depara com a nossa fragilidade, o que acontece? A gente percebe que a nossa pequenez, e aí, às vezes, aquilo que estava ali dormitando, e que não precisaríamos nem lidar nessa situação, acaba sendo despertado. Então, vieram muitos medos à tona. Medos, pânicos, síndromes, depressões, ansiedades, que foram despertadas porque nós não controlamos nada. O que vai nos auxiliar nesse processo? Além dos tratamentos, às vezes além da medicação, dependendo do grau, a nossa fé, a nossa crença. A gente entender este processo é fundamental para que a gente possa vencer. Mas para isso a gente precisa vencer o quê? As nossas frustrações, os nossos ressentimentos, para que tudo isso possa ser suplantado, vencido. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações, ressentimentos, não levantam a voz para expressarem as legítimas necessidades. Quantos sapos a gente está engolindo? Quanta coisa a gente queria dizer e não diz? Gente, o não é libertador, mas a gente não está dizendo não para o filho. A gente não está dizendo não quando a gente está contrariado e aquilo está tirando a nossa paz. E aí, se a gente não estabelece o limite, o outro extrapola e abusa. E quando abusa, a culpa é de quem? Do outro que é abusado? Não. Porque ele só abusa porque nós permitimos. O não é libertador. Aprendam a dizer não.
e a gente vai viver mais feliz. Porque não é tudo que a gente precisa concordar, não é tudo que a gente precisa calar. Quando a gente cala, quando a gente não coloca isso para fora, a gente prende aqui dentro, em forma desses sentimentos todos que a gente está falando, ruins. E aí, eles precisam sair. Mas eles estão sendo, na verdade, alimentados diariamente em nós. E eles saem em forma de quê? De medo, depressões, caroços, cânceres, e por aí vai, alergias. São sinais que alguma coisa dentro de nós precisa ser trabalhada, precisa ser movimentada, para que essas energias circulem, sejam recicladas, e aí a gente respire mais aliviado, a gente se sinta mais leve, mais tranquilos e não pesados. Imploram a cura do nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Não conseguimos dar um abraço, não conseguimos dizer que amamos, porque a gente sofreu tanto, né? Sobretudo nas nossas relações, e aí a gente se fecha. Mais uma vez ali vai se cristalizar aquelas doenças. Clamam intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Aí a gente está tão envolto no nosso problema e dificuldade que não está vendo o problema e dificuldade do outro. Não está vendo a situação difícil que o outro está passando. E aí a gente acaba se perdendo. Porque é no auxílio que a gente faz em favor do outro que a gente encontra auxílio para nós mesmos. Porque quando a gente se movimenta para auxiliar alguém, a espiritualidade amiga já vê esse esforço e fala assim: nossa, vamos auxiliar esse irmãozinho para que esse bem, ao invés de alcançar uma pessoa, alcance 2, 3. E aí aquele prato de sopa vira 20. Aí aquele esforço que você fazia sozinho começa a chamar a atenção de outras pessoas que vêm auxiliar e traz um quilinho de alimento para fortalecer e enriquecer aquela sopa. E aí a gente encontra alguém que vai lá cortar o alimento. E aí a gente vai encontrar alguém que vai lá dividir aquele alimento conosco. Então é nesse esforço de trabalho para o outro que a gente encontra a cura e o trabalho por nós mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. No fundo, era essa a mensagem do Cristo. A receita para todos os males da humanidade é o amor. Colocar o amor em ação vai fazer com que toda dor, toda lágrima, todo problema se resolva. Porque a gente vai estar trabalhando para que este amor cresça e envolva e chegue a todos aqueles que precisam, independente da natureza do problema que ele carrega. Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? A receita ele trouxe. O Evangelho está lá contido tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas, meus irmãos, enquanto a gente não se conscientizar, enquanto a gente não fizer deste Evangelho a nossa receita diária, a gente não vai encontrar essa cura. Todo processo de cura é um processo de autocura. A cura de cada um de nós aqui está. Ela passa essencialmente por nós. Ela vem de dentro. Curemos o que está dentro. E o que está fora vai repercutir esta cura. Que Deus, a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais possam nos auxiliar nessa tarefa. Árdua, difícil, sim, mas que depende de cada um de nós. E eu tenho certeza que um dia chegaremos lá. Que Deus nos ampare nesse trabalho, nessa tarefa. Muito obrigado, meus irmãos.